Olá, olá, pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Luz, Câmara e Gestão. E antes de mais nada, já vou te pedir um favor. Não se esqueça de curtir esse vídeo, comentar, compartilhar, se inscreva no nosso canal e ative as notificações, porque toda vez que sair um episódio novo, você vai ser o primeiro a receber essa notificação. E já vamos dar o nosso recado, nosso patrocinador oficial? Vamos lá, pessoal. Episódio número 13 é um oferecimento de Carga Express. Para você que não conhece a Carga Express, é o laboratório móvel que mais cresce no Brasil e já está expandido para a América Latina, tá? É um laboratório especializado em carga imediata. Então, para você, a implantodontista que faz a sua carga imediata em 3, 4, 5 dias, existe sim a possibilidade de você realizar a carga imediata do seu protocolo aí na sua clínica no mesmo dia. Você ganha, seu paciente ganha muito mais conforto, muito mais rapidez e agilidade, tá bom? Vai ter um QR Code aqui com contato direto do pessoal lá da Carga Express. Então, não se acanhe, entre em contato. Tenho certeza que a partir do momento que você usar a primeira vez, fizer a primeira carga imediata, você não vai mais largar os meninos, tá joia? E vamos então apresentar a nossa convidada. Gente, ela é treinadora, palestrante, mentora e uma grande amiga pessoal nossa. Bem-vinda, Tatiane Lopes. Bem-vinda! Que coisa boa, é muito bom estar aqui hoje com vocês, poder participar, né? Vieram de tão longe para poder fazer esse podcast e é um Verdade. prazer, né? Estar aqui e poder contribuir. Que legal. Ô, Prazer é Tati, nosso. a gente sempre começa com uma Você pergunta. esqueceu de um detalhe ao apresentá-la, que ela é prevenida, tá? A gente acabou de sair para almoçar. Ela tem strepsius na bolsa, que a Jaque tá com dor de garganta. Ela tem fio dental. Ela tem bala, Chiclete. 2 tipos de bala, um de chicletes. Então, muito obrigado por ser essa mulher tão prevenida, viu, Tati? Planejamento é tudo. Vamos falar muito sobre. Ô, Tati, a gente sempre faz uma pergunta para os nossos convidados inicial. Quando você era criança, você se imaginava hoje ser mentora, palestrante? Era uma coisa que você queria? Como que foi o seu caminho até você chegar onde você está hoje? Não, criança eu acho que eu já imaginei ser muitas coisas, mas assim, palestrante, treinadora, não. Eu sempre fui muito molecona, brincalhona, a criançona, né? Então, muito comunicativa, tímida em ambientes que eu não conhecia, né? Até pegar aquela confiança. Mas nunca me imaginei assim, sendo mentora de empresários, treinadora, palestrante de equipes, né? Ajudando as empresas a crescerem. E como que você chegou para ser mentora hoje? Como que foi o seu trajeto até aqui? Eu fui 14 anos bancária e sempre gostei dessa parte de gestão. E aí eu comecei a fazer alguns treinamentos de autoconhecimento, autodesenvolvimento. Isso, para me encontrar mesmo, entender realmente qual era o meu verdadeiro propósito, assim. E isso eu fui me encontrando cada vez mais. Aí fiz formações em coach, PNL, várias outras formações em mentorias, né? E aí eu entendi que meu propósito era estar contribuindo na vida das pessoas. E aí, mas essa sua percepção foi quando você, como que você começou a treinar alguém porque te pediu, ou você quis colocar todo esse conhecimento que você adquiriu em prática com alguém que você viu que tinha necessidade disso? Como que foi? Eu sempre fui aquela amiga, né, que dava os conselhos, né, que orientava as pessoas. Então eu entendia que eu gostava de ajudar pessoas. Então esse foi eu acho que o gatilho aí que disparou em relação a isso. E aí isso foi me dando um conforto de poder fazer algumas formações. Aí quando eu fiz a formação de coach, eu entendi que ali já tinha alguma coisa que eu poderia estar fazendo a mais, com algumas ferramentas mais específicas, né? De estar contribuindo com as pessoas. Como que é essa formação de coach hoje? Eu fiz em São Paulo, eu fiz uma formação em coach, master lá, business coaching, para poder estar atuando tanto como a parte de pessoas, como parte de empresas, né? Mas é uma sequência, você faz um, depois você vai se especializando, Isso, vai se fazendo outros especializando, cursos. né? Isso. No final teve uma certificação, tem que entregar nós tivemos que entregar um TCC, tem uma quantidade de livros para ler, filmes para assistir, você tem que fazer uma quantidade de horas de atendimentos, E esse né? processo é o quê? 1, 2 anos de duração, mais ou Foi menos?
fazendo o total da formação e de master, dá mais ou menos uns 2 anos. Uns 2 Para poder anos. entregar todo o material. Entendi. É um ramo que veio uma crescente muito grande também, né? Daqui no Brasil, acho que como um todo, a partir do Tony Robbins, né? Que começou, é É. conhecido como o pai do coaching, né? Por que que tem essa história do Tony? Da onde surgiu, né? O coaching. O Tony, ele tem treinamentos gigantes, assim, né, de autodesenvolvimento. Então, eu acredito que ele começou a despertar isso em muitas pessoas para que alguns mentores aqui conseguissem expandir isso aqui também no Brasil, né? Porque ele sozinho, ele entendia que também ele não conseguiria atingir todos os países. Então, eu acredito que um pouco foi isso. E a transformação que ele começou a causar na vida das pessoas. Algumas ferramentas que ele aplicava, as pessoas começaram a fazer aquilo, e por mais que você tenha, às vezes, consciência do que você precisa fazer, muitas vezes a gente não faz, né? Então eu falo que o mentor vem para poder te auxiliar em relação a isso. Entendi. Ô, Tati, e dentro do processo dessa mentoria, né, o que que você especificamente faz? Por exemplo, para quem é isso? É para pessoa que ela. Qual que é a diferença, por exemplo, de um mentor, né, que essa parte de coach, por exemplo, para um psicólogo, né? O que que difere? O que que você faz com essa pessoa? Eu sempre falo que eu não entro profundamente na área da psicologia, porque é uma área que eu não tenho total conhecimento, tá? Mas falando de uma maneira muito simples, assim, né? O psicólogo, ele tem uma formação na qual ele consegue tratar de patologias, ele consegue ir mais profundamente dentro de algumas coisas com a pessoa, tá? E no caso, o mentor, o coaching, é mais metas, objetivos, presente com visão de futuro, né? Uhum. Então, o psicólogo, ele pode ver essa parte de metas e objetivos, mas ele vai também poder mexer lá no passado pela formação que ele tem. O Uhum. coach não, é mais metas e objetivos. O coach seria, então, pensando do atual para o futuro. Isso, presente para o futuro. O que você tá, aonde você quer chegar, os objetivos que você precisa traçar para, aliás, o objetivo que você quer chegar e os meios que você precisa traçar para chegar naquilo. Isso, é onde você está no atual. A gente vai identificar onde você está em todos os pilares da vida atualmente e aonde você gostaria de chegar dentro de cada um dos pilares, tá? Uhum. Então, dentro do processo de coach, são 11 pilares e aí vai traçar essas metas e objetivos dentro de cada pilar. E para quem não conhece, quais seriam esses pilares? Espiritual, emocional, parentes, conjugal, filhos, social, servir, saúde, intelectual, profissional e financeiro. E Ah. todos precisam estar equilibrados para ter Sim, porque o que que acontece? Num objetivo claro. Vamos supor que teu profissional não tá legal, tá? Você vai voltar estressado, você tá trabalhando num lugar que você não tá satisfeito. Você vai voltar estressado para sua casa, se você for casado, às vezes vai acabar estressando com o seu cônjuge. E aí vai começar a atrapalhar outros pilares. Aí você fica desanimado, talvez, para poder ir numa academia e cuidar da sua saúde, cuidar da sua alimentação, começa a ter algum tipo de compulsão, né? Então, são várias coisas Ô, envolvidas. Tati, o que que você pensa de algumas pessoas, não, na sua opinião, delas, por exemplo, chega um momento da sua vida que elas acabam optando, por exemplo, pelo trabalho. E aí deixa a saúde, deixa esses outros pilares de lado, porque ela tá focada naquilo ali. E, por exemplo, eu tô focada nisso agora, eu sei que lá na frente eu vou melhorar esses outros aspectos na minha vida. E que para elas deram certo. Você, com a sua experiência no geral, você acha que isso funciona? Ou tem pessoas que de fato conseguem dar essa atenção melhor e prosperar nesse sentido, mas não seria para todo mundo? Eu acredito que depende do momento que a gente tiver na vida, nós sempre vamos ter que dar atenção para um pilar a mais do que para o outro, tá? Uhum. Mas o que eu não posso é deixar ele esquecido. Então, por exemplo, no pilar saúde, não fazer um check-up, não cuidar da alimentação, não fazer uma atividade física, pode ser que a consequência não venha de imediato, mas uma hora ela vai vir, Uhum. né? E aí isso pode causar algum problema lá na frente. Então, não tem problema, às vezes, você focar um pouco mais em um pilar do que no outro. O que eu não posso é deixar o outro largado, tá? Entendi. E me diga uma coisa, esses processos, né, geralmente
Depende muito de cada situação para você fazer um processo de coach para regularizar a vida ali da pessoa. Às vezes é 3 meses, em questão de tempo. Você tem um tempo assim, ou um número de sessões para que você consiga já colher alguns resultados É. ou indiferente? O mínimo de um processo, né, desse processo, no caso do processo de coach, são 10 sessões, tá? Aí tem algumas formas de serem feitos, ou semanal ou quinzenal. E aí tem que ver, eu sempre procuro conversar com a pessoa, entender o que ela realmente está buscando, o que ela está querendo para o momento, para ver o que encaixa melhor, se é semanal, se é quinzenal. Mas tem muitas pessoas que, a hora que termina o processo, ela continua como uma mentoria. Então, Uhum. vem às vezes quinzenal, vem uma vez por mês, uma vez a cada 2 meses, né? É aquela pessoa que ela precisa de um acompanhamento para ela não deixar os pilares caírem de alguma forma. E qual é a maior dificuldade que você vê nas pessoas quando elas chegam pra você procurando isso? Por que que elas te procuram? Muitas procuram por propósito, muitas estão bagunçadas financeiramente, algumas estão em trabalhos que querem fazer algum tipo de transição, tá? Então, numa maioria, acaba sendo isso. Empresários que não estão tendo o faturamento que gostariam. Uhum. E você sempre vê, Tati, que é mais. Você acha que ele sabe o que ele tem pra fazer, mas de fato ele não faz e ele precisa de você pra executar? Você acha que ter alguém ali, sabe, incentivando, apoiando e o ajudando realmente faz a diferença? Ele sabe o que ele precisa fazer, mas não faz? Ou não? Ou você acha que é por falta de conhecimento? Ou você acha que é realmente tudo tão desequilibrado que ele precisava acertar uma área da vida dele pra ele crescer naquela outra? O que que você acha, assim? Tem vários casos. Tem pessoas que não têm conhecimento mesmo. E ela vem em busca disso com o mentor. Tem pessoas que sabem o que precisa ser feito, mas não conseguem traçar, né, um plano de ação para fazer aquilo ali. Tem empresários que estão muito presos dentro de execuções e não conseguem estar delegando. E aí eles não conseguem sair daquele patamar. Então, às vezes, tá tão preso ali que não consegue enxergar. Não enxerga oportunidades lá na frente. Ele está preso em execuções, tá preso em tarefas, né? Tem muitos empresários presos em tarefas. Não consegue Uhum. liderar, não consegue delegar, e aí eles têm dificuldade de poder crescer. E você já teve algum caso que você precisou fazer como que eu posso dizer? Uma relação com essa área da psicologia, por exemplo, que você já precisou trabalhar em conjunto com uma psicóloga, que não Com era só certeza. o processo ali da mentoria que é de fato ajudar, ele precisava de uma ajuda É, terapêutica, de repente? tem pessoas que elas sabem a diferença entre mentor e psicólogo. Então ela chega já buscando, querendo resolver os objetivos. Hum, E muitos, às vezes, não querem tratar, às vezes, daquela questão que precisa tratar com o psicólogo. Só que daí o que que acontece? Quando ela vem dentro, vou falar por mim, tá? Não uhum. posso falar por outros profissionais. Quando ela vem, eu sei que ela vai travar em algum momento. Então eu já tenho alguns parceiros que são psicólogos e aí eu já direciono, tá? E aí Ah, faz o acompanhamento em conjunto. faz os dois. Exato. Então ela vai fazer lá com a psicóloga a parte da psicologia e aí ela vai fazer comigo somente a mentoria, presente com visão de futuro, tá? Eu não entro em nada de questões de psicologia. Eu tenho parceiros para poderem tratar isso. Entendi. E como que você avalia, por exemplo, você está com um cliente lá na situação X, Y, Z, você fez uma metodologia para ele realizar o seu coaching. Como que você avalia o progresso dele? A partir das respostas dele? Uhum. Como que você vai questionando e conduzindo essa situação e para saber se ele está seguindo, se não está? Sempre quando um cliente chega dentro do escritório ou vou até a empresa para poder fazer, é, é feito o levantamento de algumas informações. Então, o que que ele está buscando, qual o estado que ele está nesse momento dentro de cada um dos pilares. E aí eu começo a entender realmente cada uma das situações na qual ele precisa crescer e ele precisa evoluir. E aí ele vai colocando as metas, os objetivos, a gente coloca datas, tudo. E aí, conforme ele vai trazendo as informações, nós vamos vendo o que realmente está crescendo e o que não. E o porquê, às vezes ele colocou uma data para realizar alguma coisa e o que está fazendo ele está enroscado naquilo lá. Entendi. E Tá? você gosta mais desse
desse aspecto de trabalho individualizado ou mais, por exemplo, um corporativismo, uma empresa para você trabalhar com aqueles Equipe. a equipe, Aham. motivação e tal. O que que te brilha mais os olhos aí? O individual, ele traz, eu falo que muita particularidade da pessoa, né? Aquele sonho que talvez está adormecido, aquela meta que está esquecida por algum motivo, porque a pessoa acha que talvez ela não vá conseguir realizar. E aí, quando ela realiza, às vezes ela já até terminou o processo. E é muito legal você receber uma ligação, uma mensagem falando: olha, aconteceu aquele negócio, deu certo, tá dentro do prazo. Você se sente Então, parte daquilo. Com nossa, certeza. muito, assim. E já tô há 8 anos nessa área e tem pessoas que fizeram processos, mentoria comigo lá no começo e mandam mensagem de reconhecimento até hoje. Então, assim, é muito gratificante. Você podia compartilhar com a gente alguma história legal que você se lembre, assim, não, claro, não falando Aham, da pessoa, nomes, aham, nada, né? Mas aham. alguma que te marcou. Eu lembro que tinha uma cliente que ela queria muito trocar o carro, ela queria uma SUV. E eu lembro certinho, ela tinha colocado um prazo, acho que de 8 meses para poder trocar o carro. E ela falou, ó, 8 meses é meio bem absurdo, assim, não vai dar, já colocando um monte de empecilhos. Falei, não, mas se você começar a pensar dessa forma, e aí nós fomos fazendo alguns planos de ação para ela aumentar faturamento e tudo mais. E eu acredito que eu acho que ela me ligou, acho que eram em 4 meses, mais ou menos, 4, 5 Nossa, meses. Ela ligou perguntando se podia passar lá no escritório. E a hora que ela passou lá, ela já tava com o carro novo. que Que legal, Então, legal. assim, é sensacional. E gratificante, né? num É, tempo bem é. menor do que o. Teve um cliente também que ele queria comprar um terreno e ele não conseguia enxergar a oportunidade de faturamento e a gente montou uma estratégia, né? Ele era personal na época. E aí montamos algumas estratégias para ele, ele aumentou o faturamento dele e no final, eu acredito, tava entre a 9ª, 10ª sessão, ele já tava com o terreno e já tava vendo um outro que ele tava vendo que talvez daria a oportunidade dele poder estar comprando aí daí tipo uns 3, 4 meses, Que bom. Nossa, que tá? legal. Então são Pode. metas bem específicas, assim, né, que eles chegam. Específicas, específicas. Eu falo que a maioria tem, eu falo, todo mundo tem um sonho adormecido, uma meta que tá esquecida, né? A correria do nosso dia a dia, você fica tão preso no operacional, eu acho que essa que é a realidade. O empresário às vezes está preso no operacional, que ele acaba se esquecendo dos objetivos, dos sonhos, né? É. E você acaba tendo mais clientes ali na virada do ano? Que o pessoal faz as metas ou não? Ou nada a ver? Você sabe que Você chega a já ser pensou nisso? engraçado isso, mas as pessoas pegam e falam assim: ah, em janeiro cai o movimento, né? Eu pego e falo assim: depende de É, você. Porque pra gente não, dezembro é muita gente na virada do ano querendo, ah, não, ó, vai virar o ano. mudanças, né? Precisa de uma É. data para Poder mudar, né? fazer. Ah, a Mas partir de eu falo tal. assim que isso acaba sendo uma crença de alguma Sim. forma, né? Porque assim, ó, toda segunda-feira eu vou começar o regime, começo do mês eu começo a academia, virada do ano eu vou começar a fazer tudo diferente, É. né? Então tem muito isso. Ô, Tati, e você já teve que lidar com algum mentorado que, por exemplo, não fazia o que você falava? Ou que você teve que, sei lá, de alguma forma dispensar aquele mentorado porque ele de fato não executava? Já aconteceu com você? Já demitiu algum cliente? Já demitiu algum mentorado? Ó, acontece da gente conversar. Eu procuro entender, porque assim, tem algumas tarefas a serem feitas durante a mentoria, durante o processo, e eu deixo sempre muito claro: não sou eu que vou fazer o resultado, é a pessoa que vai fazer o resultado. São ferramentas poderosas, é um acompanhamento com muito estudo, né, que vai trazer esse resultado, mas você tem que executar, É né? porque concorda que na verdade você tá dando a ferramenta, mas você depende muito mais dele fazer, não é? Exato, Então, se ele não fizer, você exatamente. não vai ter resultado. Não tem. E ele que não vai ter, né, o resultado, porque se ele não executar as tarefas, ele não vai ter o resultado. E aí eu converso e procuro entender. Se a pessoa está muito atribulada, o que acontece? Às vezes ela está muito presa no operacional. E aí ela não consegue dividir o tempo. Eu vou usar várias estratégias antes de fazer qualquer tipo de demissão, digamos Uhum. assim, tá? Então a gente organiza a agenda, talvez espaça um tempo de uma sessão para outra, né? Ajuda ele com as tarefas para ele se organizar, faz um plano de ação. Agora, se mesmo assim a pessoa continua procrastinando, eu tenho uma conversa e pergunto: ó, você não vai ter resultado porque você não está fazendo. Que escolha você faz?
Uhum. E aí eu deixo a pessoa ela mesma tomar a decisão. Ela vai entender se ela quer ter uma mudança e executar o que precisa ser feito, ou se ela vai continuar procrastinando. Uhum. O que que você acha que mais causa essa procrastinação nas pessoas? É o comodismo, é a rotina, é o mundo que a gente vive hoje? Eu acredito que tem um ladrão gigante aí de tempo chamado celular, né? Uhum. Então eu acho que hoje as redes sociais têm roubado muito tempo das pessoas e elas nem percebem. E isso faz com que acabem procrastinando. Ah, eu vou fazer uma postagem aqui para a empresa, a hora que você vê, você já olhou todas as redes sociais, perdeu 1, 2 horas ali, E perde né? fácil, né? Exato. E a pessoa nem percebe. E aí, a hora que ela vai entender aquilo, que ela começa a limitar. É uma pessoa que talvez não consiga. Se você fala pra ela assim, ó, você tem que desligar seu celular durante 1 hora, ela não consegue ficar sem, tá com vício, Uhum. né? Então, são algumas coisas que a gente consegue, por isso que eu falei, eliminar as distrações. Primeiro momento, para parar de procrastinar, você precisa entender qual é a sua distração. Se é uma televisão, se é uma rede social, se é barulho, né? Cara, sabe qual que é a minha distração? É série longa. Se eu vejo uma série curtinha, tipo 4 episódios, eu e o Matheus a gente pega um domingo e mata. Agora, Tati do céu, você me vê uma série de 5 temporadas, eu não posso começar. Porque enquanto eu não ver o fim, isso é a minha distração. O meu nem é meu problema celular, eu fico sem celular, não tenho problema. Às vezes o Matheus fala assim, você não viu o que eu te mandei? Não, porque às vezes eu entro, posto o que eu preciso postar e saio. Agora, série, eu tô com uma lá, Eu que o falo que Matheus vê, cara, toda hora eu tô essa bicha eu dessa falo que a série. série, ela é muito igual à novela. Ela Você tem uma quer ver o coisa, final, né? exatamente, ela E fica te fico... prendendo ali, né, para você poder assistir os próximos. Não, é terrível. Série é terrível. Você acha assim que. Você começou o coaching em que ano mesmo? Fazem 8 anos. 8 anos, né? É, Então já pegou a parte de redes sociais e tudo, da já. internet. Você acha que, por exemplo, 20 anos atrás, né? Estamos aí em 2024, 2004, né? Você acha que as pessoas eram mais concentradas, mais produtivas por conta disso ou não? Eu acredito que sim, né? Isso falando da minha opinião, tá? É porque lá a gente era obrigado a decorar mais coisas. Então, vou te dar um exemplo. A gente tinha telefone de cor de várias pessoas. Verdade. A gente ia fazer um trabalho na escola, você tinha que ir numa biblioteca e escrever à mão. Então, aquilo, querendo ou não, quando você escreve, você tá decorando mais aquilo. As pessoas eram mais inteligentes, você quer resumir. Esses dias nós fomos fazer uma conta. Matheus, A gente não conseguia. A gente ficou 20 minutos para lembrar, porque é tudo Que do conta que celular. era? Era de... Uma de multiplicação. Então, assim, eu falo que é uma coisa básica. Se perguntar assim, ó, fala o telefone de tal pessoa, a gente Não sabe. vai olhar na agenda do celular, né? Não tem mais isso de você saber o telefone de um amigo, o telefone de todas as pessoas da família, decor, né? Hoje vai fazer um trabalho, a pessoa busca lá na internet, joga um tema lá e a inteligência vai Coloca. fazer tudo pra você, né? A gente, quantas e quantas folhas a gente escrevia, né? Para entregar um trabalho, para poder fazer alguma coisa. Então, eu acredito que tinha menos distrações e eu acho que a gente treinava mais nosso cérebro, não deixava ele tão preguiçoso, tá? Por isso que eu falo que eu acho que dentro da mentoria, uma das coisas que tem é leitura de livros. Então, isso eu acho, assim, de extrema importância. Por mais que você não tenha o hábito, né? A gente cria esse hábito de novo, de voltar a estudar, de voltar a ler, de escrever, né? Que são coisas que a gente acabou esquecendo, deixando de lado. E acho que as pessoas também ficaram mais ansiosas agora, né? Não sei se é também por conta do celular, mas as pessoas hoje, o nível de ansiedade é absurdo. O que se sofre com ansiedade. E acaba levando isso também, com certeza, para essa parte estratégica de realizar as coisas, né? Ó, vou dar um exemplo que eu já conversei até com clientes, conversei com família sobre isso. E aí eu acredito que vocês vão concordar comigo. Nós, quando crianças, assistimos desenho e tinha propaganda. Uhum. E ninguém brigava para poder assistir a propaganda. A gente assistia o desenho, assistia a propaganda e ficava ansioso ali, divertindo ali, esperando vir o próximo episódio ali Uhum. do desenho, né?
Hoje a criança tá no YouTube, ela tá assistindo um desenho, se aparece uma propaganda, ela corre lá pra poder pular, ela não quer saber da propaganda, ou ela começa a chorar porque tá a propaganda. Então, isso vai causando uma ansiedade muito grande, né? Então, desde criança. Dopamina atrás de dopamina e esses YouTube da vida. É tudo, né? Aí os psicólogos precisam entrar nisso. É, Ô, uma Tati, e loucura. o que que você... Às vezes eu vejo muita gente na internet falando mal de coach, sabe? Como se tivesse até fazendo zombando do Uhum. coach. O que que você acha que levou a isso? Você acha que tem muita gente que não tem todo esse preparo, por exemplo, que você tem, essa dedicação, esse estudo, e vai lá e quer colocar um coach no meio, falar que ele é um coach, e isso acaba meio que prejudicando quem de fato é sério? Eu acredito que sim. É um pouco o que que acontece. A palavra coach, a tradução é treinador. Então, muitas pessoas se intitulam de coach sem ter uma formação em coach. Uhum, Então, aí, ela é coach de saúde, ela é coach de academia, tá? uhum, Ela é coach pessoal, ela é coach de... E só que ela não teve uma formação, não entregou, não tem um diploma para poder atuar como. Ela uhum, só usa o nome pelo fato de ser treinador. uhum, Esse é um ponto. E muitos coaches que se intitulam de coaches e trabalham até com desenvolvimento pessoal e profissional não fizeram formação, fizeram um curso. E aí eles começam a atuar. E isso é muito sério. E aí acabou meio que, de alguma forma, banalizando, né? uhum, E fazendo com que essa profissão perdesse um pouco a credibilidade, né? uhum. E teve N coisas. Eles começaram a comparar coach com psicólogo, que não tem. Acredito porque teve algumas pessoas que não foram profissionais suficientes e começaram a entrar em áreas que não eram deles, Uhum. né? Não tem parceiros para poder atender na área. Então, acredito que foi isso que acabou E acontecendo. você acha que não seria viável alguma prova, algum treinamento ali para a pessoa fazer e ter a titulação de coach? Igual, por exemplo, tem na advocacia, que eu acho Que deveria ser para sensacional. Não, odontologia também, para todo odonto, mundo, medicina já medicina. teve um tempo que tinha que fazer um Uhum. exame, né, de Deveria. proficiência. Eu acho que o coach também seria, né? Porque você fez lá, estudou, tal. Não é justo você ficar concorrendo, às vezes, com uma pessoa que tem um marketing feroz e que é incapacitada, né? E eles falam durante muitos anos já sobre isso, tá? De fazer esse reconhecimento e tudo mais. Eu não vou conseguir te afirmar se tá já em andamento ou não. Mas acho que desde quando eu Acho fiz que a é difícil. formação lá atrás, eles já falavam sobre isso, de poder fazer algo para poder, de alguma forma, assim, deixar isso de forma regular. Até Entendi. Né, porque para para não ter eles. tanta. Eu falo que muitos coaches, que são coaches mesmo, eu tenho amigos que são, eles acabaram tirando isso de dentro do Instagram, tiraram isso de divulgações, porque banalizaram de alguma forma. Então, eles usam outras palavras, Se né? sentiram prejudicadas. Isso, palestrante, treinador, até porque. Mas assim, no meu caso, eu nunca tive problema. Tá? Entendi. Lá atrás, sim, porque as pessoas É que começaram a teve um banalizar. boom, né? Acho que uns É, 3, 4 anos, não é sei. porque acho que teve uma questão que passou numa novela e misturou, e falando algumas coisas que não era uma função de coaching fazer. Entendi. E no Brasil, quem que é o seu grande, assim, mentor? Quem que você admira de coach, assim, que aquele cara é espetacular no que faz, né? Eu vou falar da onde eu fiz a minha formação, né? Eu fiz a formação pela Febracis, então, assim, é o Paulo Vieira. Uhum. Então, assim, eu acho ele extremamente inteligente, né? A história de vida é muito legal, né? Isso, ele tem várias formações dentro e fora do país, então eu acredito que assim ele tem muito a agregar Você fez com ele na instituição que na ele dá. instituição dele. Ah, Isso, legal. isso. E realmente foi uma virada de chave que ele teve, né? Eu escutei já alguns podcasts que ele teve presente. Ele foi virar chave com 40 e poucos anos, não foi? Eu acho que foi 30 e poucos anos. Isso. E Então sempre eu uma falo vida assim, ali procrastinada, dificuldades e tal. Então é possível, né? Não não, com tem. certeza. As pessoas ficam muito presas, assim, elas falam assim, Já é tarde mas é isso, demais. não, Já eu já tô tô aqui mesmo. velha. Se eu fosse pensar, né, querendo ou não, o banco, por mais que era
privado, a gente tinha uma segurança. Você tem alguns benefícios que inconscientemente acaba te prendendo lá. E aí você vai empreender, que é algo incerto, E é né? uma cultura que você já foi preparada para isso, Exato. né? Seus pais não chegaram, você tem que sair da onde você tem ali o salário fixo e buscar um negócio que você seja totalmente autônomo, né? É muito Imagina, pelo os contrário, né? totalmente Não, seguros. Fica aí, já é o estabilidade, melhor. É 13º, férias remuneradas, né? No máximo, dali para um concurso. É, E como foi pra você, Tati, sair do banco pra empreender? Eu falo que no começo, assim, é um pouco desafiador, porque eu acredito, assim, na minha família, diretamente, assim, eu acho que a única que já tinha empreendido era minha irmã, que é advogada. O restante, todo mundo é CLT. Então, era algo muito novo. Então, isso ainda assustava muitas pessoas, até da minha família. Por mais que eles me apoiassem, deixavam inseguros, né? Era aquela coisa que eles queriam. Não, ó, ali naquele dia cai o dinheiro, Trocar o tem certo os pelo benefícios. duvidoso. Isso, tem os benefícios. O que que você vai ver? E se não der certo, né? Mas ficou quanto eram tempo no crenças, né? banco? Eu fiquei 14. 14 14 anos, uma anos. carreira, né? Isso. Então, assim, é desafiador, né? Você mudar tudo. E é uma mudança diária, né? Você tá saindo da área de finanças para ir para a área de pessoas, E né? como que você lidou com isso? Aí você já estava nesse processo, obviamente, já estava, Isso. né, se autodesenvolvendo. Pra você foi mais fácil, porque você já estava nesse autodesenvolvimento? É que dentro do banco eu já fazia atendimentos, né? Então eu já lidava com pessoas, como eu te disse lá atrás, desde criança eu sempre gostei de ajudar amigos. Não, Então, mas eu digo até pela parte financeira, porque aí, imagina, você saiu e agora você ia empreender, e a gente sabe que empreender é isso. A gente nunca sabe como é que vai ser o aham. mês, né? A gente, óbvio, faz projeção, a gente tem as estratégias, mas não sabe, é tudo muito, não tem estabilidade nenhuma. E como que foi pra você sair desse banco onde você tinha o seu financeiro ali fixo, você sabia Aham. quanto você ia ganhar pra ir pro Ah, empreendedorismo? causa insegurança, né? Causou muita insegurança no começo, porque no começo você não tem uma carteira. Você não tem uma quantidade de clientes. E aí no banco tem uma coisa muito diferente, que era aquele negócio, todo dia 20 o dinheiro tava lá, tinha o ticket, plano de saúde e tudo mais. E aí eu tive muita dificuldade de entender que eu ia ter que separar as minhas contas em algumas datas diferentes. Porque um cliente pagava no começo do mês, o outro pagava lá pro meio do mês, o outro pagava no final do mês. Então eu tinha que dividir também as contas para eu conseguir pagar tudo certinho. Então, assim, no começo eu sofri bastante com isso, né? Porque eu sempre fui muito segura e eu queria. Aquele negócio de cair tudo num dia e já fazer todos os pagamentos, no começo não tinha como acontecer isso, Uhum. né? Mas eu falei assim que foi uma coisa que eu comecei a lidar bem com isso. Eu comecei a entender. Aí depois, mais pra frente, com a sua experiência, você começa colocando algumas datas pra ficar mais específico e não fica aquela bagunça de recebendo quase todos os dias, né? Uhum. E aí eu fui me organizando de uma melhor maneira, assim. Então foi ficando mais tranquila. E Uhum. você sempre foi daqui de Rio Preto? Sempre, a vida toda Nascida, daqui. criada? Nascida, criada aqui, amo essa cidade. Que delícia. Mas gosta de passear, São Paulo. Piracicaba que você não vai, né? Gosto. Os outros, eu vejo você em São Paulo direto, É, mas pois Piracicaba é. que é Mas sabe caminho. o Vou que, nem que eu falar fiquei nada. sabendo? Vou nem falar É que nada. agora vai ter comemoração, entendeu? De alguns anos de casamento aí. E a madrinha Ah, vai ser convidada pra ir lá de novo. Aí nós vamos. tá certo. Olha como ela é É esperta. verdade. Ô, Tati, você acha que hoje, pelo menos, eu acho que sim, mas eu quero a sua opinião. Você acha que hoje as pessoas estão procurando mais por se autodesenvolver? Não necessariamente com uma mentora, mas buscando, de repente, cursos, buscando eventos para autodesenvolvimento. Você percebe, por exemplo, dentro das empresas, que os donos das empresas também estão preocupados com isso, com relação aos seus funcionários? Como que você enxerga isso hoje? Hoje, até de quando eu comecei, há 8 anos atrás, pra hoje, eu acho que mudou muito. Hoje, os próprios empresários, eles estão abertos para vir para a mentoria, eles estão levando a gente para dentro das empresas para trabalhar líderes, equipes, então estão muito mais abertos hoje. Eles estão entendendo que quando a gente trabalha pessoas, né, as pessoas trazem resultado. Quando a gente Uhum. cuida de pessoas, as pessoas vão trazer o resultado esperado. Uhum. E- Eu tava até falando esses dias com o Mar, porque quando a gente fala de empresa, a gente fala de pessoas.
Ou são as pessoas que vão trabalhar com você, ou são as pessoas que vão comprar de você de alguma forma. Mas eu ainda vejo uma parcela de empresários, assim, principalmente os pequenos, os micro e pequenos, que eles ainda não entendem a importância de cuidar dos seus funcionários. Às vezes ele tem uma pessoa, mas ele não faz nenhum treinamento, nenhuma motivação, ele não busca entender aquela forma daquele funcionário ser conduzido. Você acha que hoje essa preocupação acontece mais por parte de empresas um pouquinho maiores, talvez onde eles já apanharam um pouquinho mais disso, Uhum. ou não? Você pega também empresa pequena? Porque eu não consigo ver, Tati, empresa pequena ainda fazer isso. É porque o empresário pequeno, você vai ter que conversar com ele de forma individual e ele entender que ele está preso no operacional. E aí, a hora que ele entender que realmente ele tá preso, ele não pode tirar umas férias, ele não pode sair, ele não pode ficar doente, né? Que Uhum. daí, se ele ficar, o negócio dele vai parar. A hora que você consegue mostrar isso pra ele, aí ele vai entender a necessidade que ele precisa disso dentro da É empresa. que tem empresário que é teimoso, né? Mas eu acredito que muito é porque, assim, ele acha que não é um investimento, é uma despesa. E Uhum. a partir do momento que você acha que um treinamento de desenvolvimento é uma despesa, aí ele não vai dar valor em relação ao seu trabalho. Né? Uhum. O que vai ter que ser executado e o que você vai trazer de resultados. Por isso que eu falo, uma conversa individual, você consegue mostrar algumas coisas que terá de mudança dentro da empresa dele. Mas isso quando a pessoa vem te procurando um pouco de ajuda, né? Porque pra Mesmo quando você. ela não procura, se ela deu uma brecha, alguma coisa em uma conversa, alguma outra coisa, ou porque ela viu que alguém teve algum tipo de resultado, porque essas pessoas são Uhum. muito concretas a resultados. Então, às vezes, o vizinho ali teve um resultado, ele entendeu que aquilo mudou no vizinho, então, peraí, deixa eu só ouvir para ver se. Faz Se faz sentido. sentido. Isso. Então, se a pessoa der pelo menos a abertura de ouvir, já é alguma coisa, E tá? qual que é a principal dor, assim, desses empresários que contratam você para treinar, para motivar o time deles? É assim, às vezes é corpo mole de um cara, às vezes, o funcionário A recebe o mesmo valor que o funcionário B, mas o A produz muito mais, Uhum. né? E tem o mesmo, ele para de produzir porque se o outro tá produzindo menos, tá ganhando que igual a ele, né? Como que funciona essa questão de treinamento seu? Isso acontece dentro das empresas. Eu sempre falo, um funcionário bom, ele contagia o outro. Um funcionário ruim, ele contamina. Então, você precisa entender também se esse funcionário, se ele está desanimado, esse que está contaminando, se ele está desanimado porque talvez ele está no setor errado. Então, questões de perfil comportamental. Se a pessoa está executando uma tarefa que não é muito condizente com o perfil dela, Não ela vai vai dar fazer de uma. certo. Não vai. Ela vai fazer empurrado. Pode ser que ela aprenda a tarefa, mas não vai fazer igual uma pessoa que tem um perfil legal. É a mesma coisa eu colocar uma pessoa, um exemplo, tá? Que é conforme, que é mais de planilhas, essas coisas, para poder vender ou pegar um influencer, tá? Uma pessoa que é em perfil comportamental, que é influenciador, ela é muito mais comunicativa, vai ser muito mais assertivo. Então, Saber extrair o melhor de cada Potencial. um. Quando você faz isso, você vai colocar a pessoa dentro de um lugar que ela realmente vai executar da melhor maneira possível. Porque é Uhum. do perfil dela, é da característica dela. Você sabe que esses dias a gente foi fazer uma. Eu dei um livro lá para as minhas meninas lerem. Por quê? O que que tava acontecendo? Cada uma é de um jeito. E uma tem uma forma de demonstrar como as motivações dela, o carinho dela, né? Como ela quer ser reconhecida e a outra é outro jeito. E uma não tava entendendo a outra, sabe? Tipo, pô, eu faço isso pra fulano, ela não percebe. Aí a outra, mas não é, eu não quero isso. E aí eu falei, cara, lê esse livro aqui, as duas. Lê o livro. Elas leram, Tati, é incrível. Óbvio, a gente fez isso não só para pro corporativo, pra clínica, Aham. mas isso foi pra vida delas. De repente, elas começaram entre elas a falar: "Ah, fulana gosta de ser tratada dessa forma. Olha como ela se sente reconhecida". E a outra: "Ah, entendi o jeito dela". Então elas passaram a fazer um pouquinho mais o que a outra gostava e a respeitar um pouco mais o espaço da outra. E aí foi muito legal, porque uma delas é casada e ela falou: "Ai, lá dentro de casa, agora eu entendi. Meu marido gosta disso aqui. Eu não tava percebendo isso". Uhum. Então até no casamento dela melhorou. Falei, gente, é isso, vocês precisam entender, né, o livro é as 5 linguagens do amor, vocês precisam entender como que cada uma se sente amada, como cada uma gosta de demonstrar. Reconhecido, E né? parecia uma coisa tão simples, mas fez uma diferença tão grande
que elas ficaram muito felizes. Então, tipo, eu falo, precisa fazer isso, né? Precisa motivar. E não importa quantos funcionários a pessoa tenha. Você percebe isso lá também? Sim, com certeza. O autoconhecimento, a hora que você entende como você funciona, eu falo assim, o que é óbvio precisa ser dito, né? Porque aquilo é óbvio pra mim, mas não é pro outro. Às vezes é uma coisa tão simples, mas nossa, minha linguagem de amor é essa, não é possível que outra. Não, fala pra outra pessoa, eu gosto disso, assim, assim, assado. E aí Uhum. você começa a entender melhor o outro, né? Quando você se conhece, você começa a entender melhor o outro. E não tem ninguém perfeito, né? Não, não, Não não, tem não. como Todo mundo você. tem defeito. A gente tem que respeitar as qualidades e os defeitos. E acredito que você já tenha tido também muito, talvez, não vou falar crise existencial, mas, por exemplo, uns embates da pessoa dela com ela mesma durante o processo com você. Não, com Porque às vezes certeza. ela começa a ver coisas sobre ela que talvez ela. Sabe aquela coisa que tá escondidinha, não queria mexer ali, e de repente durante esse processo ela começa a ter que mexer numas feridas que machucam e doem. E isso deve ser difícil durante o processo também, né? Acredito que você deve pegar muita gente que ao mesmo tempo se abre ali com você, que compartilha coisas muito pessoais com você, né? Você consegue lidar bem com isso, Tati? No começo eu falo assim que não é que eu me envolvia, tá? Mas eu acho que eu sofria depois que terminava o atendimento, assim, mas é porque eu não conseguia muito assimilar aquilo ali, a dor da pessoa. Mas hoje é mais tranquilo. Eu consigo entender que ela teve uma dor e que passou, mas é da pessoa, né? Uhum. Às vezes é uma frustração que ela teve, às vezes em relação a alguma coisa profissional, às vezes criou algum bloqueio ali, né? É por isso que eu falo, tem coisas que se às vezes for mexer muita coisa de passado, alguma outra coisa, tem que ter os parceiros, entendeu? A parte de Uhum. psicologia, para poder entrar mais a fundo, entender realmente isso, e aí a pessoa vai conseguir, tipo, ter um resultado muito melhor com essa parceria, Até né? porque é muita responsabilidade. Você, às vezes, Exato. meter numa área ali que você não entende, É por aí isso termina a sessão pra você, acabou, mas a pessoa fica com aquilo ali Não, a pra pessoa ela. fica com a dor. Então, por isso que a É, gente tem que tomar um cuidado muito grande, entendeu? Cuidar de pessoas não é qualquer coisa, né? é É bem a vida de sério. uma pessoa, né, que a gente está cuidando ali. Então, por isso que eu falo, essa mentoria é presente com visão de futuro. Mexer em alguma outra coisa, chama um dos parceiros e eles vão estar tratando dessas outras coisas. Exatamente. Até porque hoje, por exemplo, na área da psicologia também já aconteceu comigo. De estar fazendo ali com algum profissional e de repente você abre uma dor ali, acabou a sessão, tchau. Aí você fica com a dor, ele vai embora. Então, Uhum. assim, tem que ter muita responsabilidade pra lidar com essa parte, né? Sim. Enfim. Ô, Tati, e dentro do mundo corporativo hoje, você vai lá, você faz as palestras, você já tem um número de empresas, você ainda pega empresas novas, é tudo daqui de Rio Preto, você faz muita coisa online, como que é? Tanto atendimento individual, como mentorias, palestras, não importa. Tem presencial e tem online, tá? Eu já fui até para São Paulo para poder dar Pra presencial, empresa. treinamento, isso, treinamento empresarial lá, Mas a né? São mentoria Paulo é sempre capital. online, geralmente você faz. Quando é de fora, a mentoria eles fazem online. São Ah, Paulo, ela vai, né? É, São Paulo ela eles vai. não vão esquecer disso nunca Ela só agora. não vai pra Piracicaba, Piracicaba. mas tudo bem, tudo bem. E como que funciona hoje? Se alguém quiser, de repente, contratar você para uma mentoria, como que funciona? Ela entra em contato direto com você? Você tem, de repente, um processo meio que seletivo? Você consegue atender todo mundo? Ou você Não, eu sempre vou ter seleciona? que Como é que é? conversar e entender certinho a pessoa e alinhar isso com a agenda, tá? Por exemplo, já tem algumas empresas que já têm treinamentos, tem empresas que eu tenho acompanhamento mensal, né? Uhum. Tem vários clientes que estão em andamento com processos e mentorias. Então, primeiro eu vou entender o que que a pessoa está precisando e aí a gente vai alinhar e adequar dentro da agenda, E colocar na tem que ser agenda. sempre processo de 10 sessões? Ou você faz Se for avulsa? processo de coaching, sim, Mas aí, tá? fora o processo, Não, eu faço individual e avulso, assim, pra quem já passou pelo processo lá atrás. Porque que eu já falo assim, foi não dá. seu. Isso, quem já foi meu cliente lá atrás. Porque Entendi. daí ele já. Eu falo assim, que já tem gatilhos instalados. Tá? Então a pessoa já Entendi. passou por todo o processo, aí se ela quiser fazer uma única sessão, ela consegue estar se desenvolvendo. Agora, a pessoa vir só pra fazer uma única sessão ali, ela é muita coisa pra tratar em uma sessão só. Então, É. acho Uhum. complexo. Na verdade, faz o acompanhamento. Desculpa, não, pode Isso. falar. Então, para quem não sabe, eu fiz o processo de coaching com a Tati. Ela foi minha treinadora aí, né?
E no começo, aquela roda da vida que era pra estar redonda, tava parecendo uma estrela, capotando, se não rodava, né? Quicava. E as coisas vão andando de uma forma, não é que o processo vai mudar a vida da pessoa, Não é assim, um da água pro milagre. vinho, né? E você não vende um milagre, né? Igual você falou agora há pouco. Você deixou bem claro que depende só da pessoa, né? Você dá o caminho, agora Exato. tem que seguir, né? E no final, E como foi pra você, amor? e no final do processo a gente viu os resultados. Ainda não terminamos, mas 80%, vamos dizer, Isso. está muito bem encaminhado, porque você começa a enxergar situações que muitas vezes uma pessoa de fora que precisa te orientar para você Uhum. enxergar, né? Os 10 pilares lá e tudo mais. E é muito interessante, por exemplo, a questão de você agradar o seu próximo, né, de uma forma que ele reconheça. A questão de você fazer uma coisa diferente, que seja mínima para fazer que as coisas aconteçam, né? Uhum. Então é muito interessante o processo. Eu indico para todo mundo que precisa aí, né, passar com a Tati, que é uma excelente profissional. Não, Ai, e também eu acho até legal, eu não lembro se teve isso no processo, mas eu também cheguei a começar a fazer com a Tati, lembra? Mas eu sim. acho que teve uma vez, Ah, e a Jaque Tati, não gostava de assistir os filmes que você passava para mim. Vamos deixar isso claro, né? mas não Porque ela não, chorava porque eu muito. chorava muito, gente, não é, porque eu chorava, eu sempre falava assim, ai, não quero chorar hoje. É. Mas assim, eu acho, eu não lembro, Tati, mas se não me falha a memória, tinha não sei se você ainda faz isso, mas tinha uma vez que era, por exemplo, assim, como você se vê, uma coisa assim, e como pergunte, por exemplo, para 3 pessoas ou Uhum. 5 pessoas como ela te enxerga. Você não lembra se você São fez algumas isso? ferramentas. Não. Ah. Então, ai, não meu teve, amor, desculpa. Mas era muito legal porque às vezes você se enxerga de uma maneira tão ruim, porque é muito mais fácil. E eu lembro que também tinha uma que era assim, dos defeitos e qualidades, né? Defeitos, tipo, eu tenho isso. Qualidade, você fica, nossa, o que que eu tenho? Aí você coloca 1, 2, 3. Então, às vezes, a pessoa, ela se coloca também num patamar tão baixo, mas tão ruim. E quando você pergunta para as outras pessoas, nem você sabia que você era daquele jeito. Você fala, caraca, eu sou isso, eu nunca percebi. É, você reconhecer e lembrar de tudo aquilo que você já fez, né? De tudo aquilo que você representa, que você faz de bem, né? Então, acho que toda vez inclusive um dos exercícios, né? Do Isso. eu sou tal, 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 várias Mas é qualidades. difícil você fazer É isso. difícil, mas você Porque é mais precisa, fácil encontrar né? defeito. Com certeza, a gente se cobra muito, ainda mais a gente comentou nesse mundo de hoje que a informação, ela tá numa evolução tão rápida que você se sente cada vez mais inútil. Essa é a palavra, Inferiorizada, né? né? Porque antigamente, quando não tinha essa era digital tão presente, você ia estudar, beleza, você vai lá numa biblioteca, estuda igual a Tati comentou, e você já tem uma inteligência artificial que qualquer coisa do mundo, você tá ali, a produção de conteúdo tá assim, dando cambalhota, e quando você vê, você já passou do tempo. Então é complicado trabalhar na nossa cabeça, né? Eu acho que hoje as pessoas se comparam demais. Com certeza, também. Eu falo que as pessoas. Eu acho que essa comparação, a pessoa fica querendo uma concorrência com o outro. Uhum, E a primeira concorrência é nós com nós mesmos. É você vencer a sua preguiça, você vencer a sua procrastinação, você resgatar o seu eu, você voltar a olhar pra você voltar a cuidar de você antes de cuidar do outro, uhum. né? Eu falo que dentro do avião, se tiver uma despressurização, máscaras de oxigênio cairão. Coloque em você e aí Exato. você vai conseguir ajudar o próximo, né? Então, a partir do momento que você começa a olhar pra você, que eu falo que é até a tríade, a base da nossa vida é quem nós somos. Para depois a gente ter o que a gente faz e, como consequência, a gente ter as coisas. Então, é um processo. E Uhum, as pessoas, às vezes, querem pular etapas. Elas querem o resultado sem fazer e sem olhar para elas com alicerce, Com né? uhum. certeza. Não, e é mais fácil mais fácil não, né? A pessoa ela fica se comparando com o outro, mas cada um tem um ponto de partida também diferente, né? Então, por exemplo, a Tati não pode se comparar hoje o que você é, de repente, com uma pessoa que teve outro ponto de partida totalmente diferente que o seu. Então, cada um, igual você falou, tem o seu próprio processo e você tem que saber respeitar isso, porque senão você sempre vai se sentir inferiorizada. Porque sempre vai ter alguém melhor também, Mas se né? eu olhar para o outro, eu não preciso curar minhas feridas. Se eu olhar para o É. outro, eu não preciso fazer nenhuma atitude, nenhuma
informação. E aí né? você fica inerte, não faz nada, Exato. não sai do lugar. Mas é errado a gente, por exemplo, por exemplo, eu vejo lá um cirurgião foda, né? Tá? E se comparar ele, não quero ser. Eu posso me inspirar, Inspirar, se né? Eu acho que é uma inspirar, inspiração, né? E você modelar tudo que ele tá fazendo pra você crescer e evoluir. Não vejo nada de porque errado nisso. eu percebo também, muito por conta desse desenvolvimento pessoal, que o ambiente te molda muito, Com certeza. né? Então, se você tá com pessoas negativas que só estão te puxando, te sugando, né? Às vezes você entra no Aham. ambiente, nós que atendemos muitos pacientes também, às vezes chegam pacientes lá com uma energia baixa e reclamação e não sei o quê. Que você sai dali, parece que não foi uma Pesado. consulta de 1 hora, foi o dia inteiro Aham, em 1 hora, né? aham. Então, o ambiente, a gente tem que atender da mesma forma, mas muitas vezes você tá, às vezes, com uma pessoa que é amigo e tá te sugando, né? Ah, mas não Então, é. Sabe o que eu acho sobre isso? As pessoas, no final das contas, não querem ver o você melhor sucesso, ou você crescer. Mas você sabe maioria. por quê? Porque mostra que Porque elas se não você conseguiram. subir a régua, eles vão ter que se movimentar. É E verdade. eles não querem sair daquela zona de conforto, Ou eles querem então- ficar ali. E aí, se você subir muito, peraí, eu vou ter que começar a chegar pelo menos perto ali, vou ter que fazer alguma coisa. E eu Porque não vai quero mudando o fazer. vínculo, vai Não, e nem mudando. só isso. Às vezes a É. pessoa não conseguiu e você tá conseguindo, mostra que ela não conseguiu fazer. Então, peraí, como assim ele conseguiu se eu não consigo? Aham. Só que você consegue, mas você não tá se movimentando pra Exato, fazer. porque ele não quer se movimentar, né? Eu falo assim, a zona de conforto, ela não é ruim. Ela só não te traz resultados, Uhum. né? Então, fica lá quem realmente tá com preguiça e gosta de procrastinar. É, e eu falei isso ontem, né, nos stories. Eu comentei sobre isso. É muito mais fácil você permanecer ali inerte, Uhum. mas é a certeza de que nada vai mudar. É isso. Agora, se você tentar fazer algo diferente da zona de conforto, você provavelmente vai colher algum resultado diferente. Agora, só colhe resultado diferente quem faz alguma coisa pra ter resultado diferente. É por isso que eu falo, muitas vezes a pessoa sabe o que ela precisa fazer. Só que muitas vezes ela também não quer fazer. Ou muitas vezes ela não sabe como ela colocar isso de uma forma a ser executada. Uhum. Então, a mentoria, ela te ajuda com isso. Como o Má falou, que ele deu o exemplo dele. Dá uma visão, de alguma forma, que eu tô tendo uma visão de fora do que ele tá falando pra mim. E aí eu consigo, talvez, expandir a mente dele de alguma forma, com algumas outras ideias, Sim. e ele vai ver o qual faz sentido pra ele. É como se fosse um GPS, né? Tati foi meu Waze aí, tá? Dá várias rotas. Várias né? rotas, eu só via obstáculo e trânsito ali. Não, vamos Trânsito parar um lento. pouco. Trânsito em São Paulo, horário de pico. Não, vamos parar, É isso. descansa. Daqui a pouco você vai mais um pouco. É exatamente isso. Mas você vai chegar. É Tem que ter isso, paciência, né? E cada um tem um processo. As pessoas às vezes querem, são muito imediatistas Isso que eu ia para falar. resultado, É, muito. né? E aí elas começam a fazer alguma coisa, elas já querem que o resultado saia. Na hora. Ainda mais quem é Imediatista. imediatista como que fala? Não é espontânea. Ansioso. Não. Não, outra palavra. Não sei qual a palavra que você quer usar. Você sempre fala que impossível. 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 Imediatista, impossível. Aqui, ó. Pior É ainda. isso. Aí você quer O tudo pra impossível. ontem. E não é assim que vai acontecer. Tem todo um processo pra acontecer. Eu sei porque acontece, às vezes a pessoa pega e fala assim: não, esse buraco que eu tô financeiro aqui, nunca mais eu vou sair. Não, mas eu preciso encontrar meu propósito. Qual é o meu propósito? Eu tenho que entender o que é o meu propósito. Tati, esse aqui você precisa voltar à impulsividade, tá? No processo, na mentoria, por favor. O Matheus é muito impulsivo. E é aquela questão da respiração, sabe? Eu sempre brinco muito com as pessoas, falo, gente, ó, respira, respira. Ah, mas eu tô respirando. Não, respira profundamente. Você vai oxigenar seu cérebro, aí você vai voltar a processar seus pensamentos. Você não tá agindo, você tá reagindo ao Não, mas negócio, é né? verdade. Nós fomos agora pra viajar, né? Férias, que todo mundo merece. Aí tinha lá uma visita lá no observatório e tal, de Nova York, e aí tinha um negócio pra você tirar umas fotos pendurado lá e não sei o quê. Na hora que eu vi, não, vamos comprar esse negócio aqui, vamos fazer e tal, não sei o quê. E essa aqui vai soltando, né? Não faz, não sei o quê. Não. Vamos contextualizar. Vamos contextualizar.
Não é faz. A gente estava em Nova York, ele queria um negócio super legal. Eu, como uma boa esposa, falei, cara, é uma experiência que vai ficar pra sempre na cabeça dele. Se Uma ele quer experiência muito ir, única. É. se ele quer muito ir, eu vou falar, não, quando que a gente vai voltar aqui? Não sei. Nesse sentido. Sim, mas por fim, demorou um pouco lá pra chamar e Demorou tal. uns 15 minutos. Uns 15 minutos. E deu start. Cara, pra quê? Né? Ele não queria tanto assim, Não é. queria tanto, mas no momento que você vê ali, isso aí. E não Isso precisava. acontece. Você né? sabe com o que acontece muito isso? Pessoas que compram. Sim, Pessoas que têm compulsão por compra. pode ser que eu E a- seja. É, Pode e aí ser. ela compra várias coisas, e aí ela, a hora que ela olha, às vezes tem coisa de etiqueta, chega coisa, começa a chegar aquele monte de caixa dentro de casa, e ela não usa aquelas coisas. Você terminou o seu processo? Não, tô terminando. Tá em Ó, eu andamento, Não, tem faz coisa a ser tempo. trabalhada. Eu vou dar um aí. spoiler aqui. Matheus, ele é de livro. Tem livro lacrado lá em casa. E tá chegando mais livro. E ele não terminou É de ler porque os a livros. Amazon fica mandando lá promoção, não tenho culpa. Ah, Vem a propaganda. vem a propaganda, Atrativo. Ah, atrativo. entendi. Então, ainda bem que não terminou, porque isso aí precisa E ser tem pessoas que são trabalhado. por roupas. Abre o guarda-roupa, tá com várias roupas de etiquetas, com etiquetas, né? Uhum, que nem usou ainda, né? Isso, mas é aquela questão do imediatismo. Mas eu sempre falo assim, a questão dessas, no caso de compulsões, normalmente é alguma emoção que não foi trabalhada, tá? Então, por isso que eu tô falando, tem que trabalhar a origem, entender qual foi a origem, por que que naquele momento você tá fazendo aquilo, Uhum. né? Quando tá viajando, eu sempre falo, vão acontecer coisas esporádicas. Poxa, um passeio de helicóptero que vai passar por não sei na onde, ou que nem lá em Nova York que aconteceu com vocês. Eu acho legal fazer isso, tá tudo bem, não tem nada de errado, né? Mas agora, se isso tá dentro da minha Mas era rotina. muito caro. Depois que eu converti, Não, falei, mas não, é meu quem. Deus do Ah, céu. Quem ó, converte não se exato, diverte. exato. Meus amigos, meus primos Depois falam nós isso. fomos Quem naquelas converte lojas não lá, se gastamos. diverte. Comprei 3 tênis com o valor que eu falei, tô feliz. Não fui no negócio, mas tô levando coisa Então, mas embora. tem isso, né, Tati? Aham. O impulsivo, eu não sei, aí você vai me dizer que você tem experiência. Tem esse tempo mesmo? Porque, por exemplo, o Maia, ele levou de verdade, acho que foi uns 15 minutos. Mas se ele Pra ele tivesse, por exemplo, processar. é que aí o pessoal só deu azar. Ali. Isso, só Sim. deu Ele azar, deu senão ele azar. faria. Porque se tivesse atendido ele imediato, ele tinha ido. Mas tem, por exemplo, assim, vou tomar uma Depende decisão. da pessoa. Tem Deixa eu pessoa que não esperar. consegue virar essa chave rápido. É que ali ele fez uma conta e aí ele entendeu que talvez financeiramente ele conseguiria outras coisas com esse valor. Provavelmente foi isso que bateu mais nele. Mas normalmente a pessoa não vai fazer essa conta. Ela, ainda mais se for uma compra online, a pessoa compra a hora muito que vê, tá difícil. chegando. É muito Vou fazer rápido. um negócio, não, tem que esperar 15 minutos, fico ali parado. Mas é um exercício. Nossa, mas Tipo é assim, vou difícil. tomar tal decisão. Você vai ter que pensar assim agora. Deixa eu Mas, pensar ó, 15 minutos. normalmente tem pessoas que demoram um pouco mais. Tem pessoas, essa questão Igual- da compra, ela vai- vai se arrepender na hora que chega a fatura. E aí, tipo Entendi. assim, já veio era. um monte de coisa. O que você Entendeu? ia falar? Não, é besteira. Agora Às vezes eu você tô vai pedir curiosa. um lanche. Se eu vou esperar 15 minutos pra pedir o lanche, eu vou ficar 15 minutos a mais com fome. Então é melhor já pedir logo, né? E você já vai... Resolve esse É, negócio, Se eu né? decidir não comer depois, que vai ser muito difícil, eu já come. Entendi. Eu acho que essa questão da comida é mais Nossa, é difícil. Não, é bem E difícil. uma dúvida que eu tenho, né? Você acha que a maioria dos seus clientes, o ponto, assim, fundamental ali, de motivo mesmo pra estar te procurando, é o financeiro hoje? Financeiro é uma das dores, mas eu acho que não é nem por, tipo assim, não ter dinheiro, tá? A maioria é não ter organização. Uhum. Então, às vezes, a pessoa não tem isso numa planilha, não tem isso dentro de um aplicativo. Então, a pessoa, eu ganho, eu gasto, eu pago as contas, tá tudo certo. Então, ela vira um pagador de contas, né? Sim. E aí, ela não tem uma reserva, alguma coisa assim. Muitos têm esse problema. Mas muitos, eles vêm achando que é uma coisa e é outra. Então, é igual eu falo. Às vezes, a pessoa acha que o trabalho dela não tá legal. E às vezes não é o trabalho, ela tá tendo problema em casa, vai estressada pro trabalho e aí ela causa um problema. Aí, ou vice-versa, às vezes a pessoa tá um casamento ou algum relacionamento que não tá bom, chega estressado e não desenvolve no trabalho, tá? Entendi. Então, às vezes a pessoa não sabe qual é a origem mesmo do Aí negócio. vai ser Ela acha que é investigado. uma coisa, isso.
Por isso que tem que trabalhar os 11 pilares. Ô, Tati, você acha que hoje, falando dessas novas pessoas que estão se formando, né, que vão crescer e tudo mais, você acha que essa questão de lidar com a frustração vai ser mais difícil para essa nova geração que vai vir? Porque eu sinto hoje, também, né, baseado muito no que a gente vê, que hoje parece que é mais difícil pros adolescentes, para essa nova geração que vem se construindo, Uhum. saber lidar com a frustração. Mas eu falo assim que é porque isso eu acho que vai muito até da criação. Você acha que é mais a criação? Eu acredito, porque o que que acontece? Os pais, às vezes, naquela proteção insana, eles acabam não deixando. Ah, vou jogar com meu filho videogame, tá bom, vou deixar ele ganhar. Eu vou jogar o futebol, vou deixar ele ganhar. E aí ele só ganha. Aí a hora que chega pro mercado de trabalho, ele não vai só ganhar lá. Ele vai ter algumas coisas, umas dificuldades, vai tomar nãos, e aí ele não aprendeu a receber não. Né? Uhum. E aí isso vai frustrar ele de alguma forma, mas é porque ele não aprendeu, não foi ensinado a isso. Então, hoje até grandes mentores, uma das coisas que eles mais falam é sobre isso. Uhum. Deixa a criança se frustrar agora, então deixa ela perder também. Se você ganha, você também, ele tem que entender que ele vai perder. Saber dizer não, né? Exato. Hoje acho que tá tendo esse cuidado maior pra formação das crianças, né? Tem Isso. se falado muito mais sobre isso, né? Aham. Eu acho que também, a gente até falou isso no podcast com a Soraya, né? Sobre essa questão de educação. Isso influencia muito, porque às vezes o pai tá nesse processo que você falou. Às vezes ele é o cara que vai te procurar, Uhum. que tá com a rotina toda bagunçada, que não tem tempo pra nada, e isso também acaba interferindo na educação dos próprios filhos dentro de casa. Aham. Você consegue perceber também uma dor com relação a isso? De repente, um problema ali de repente, com o filho, por conta de ter uma rotina, às vezes, tão bagunçada que não tem esse tempo pra se dedicar, pra escutar, às vezes. É porque lá atrás, por exemplo, tinha uma coisa que o homem era o que trabalhava, a Uhum. mulher normalmente estava dentro de casa, né? E hoje ambos trabalham. Então, uma das coisas que é trabalhado dentro desse processo também é o tempo de qualidade, tanto como casal, como com filhos. E aí, muitos dos pais, tanto pai ou mãe, eles acabam entendendo que às vezes eles não estão tendo um tempo de qualidade com as crianças. Chego cansado, tá bom, vou fazer comida, tem que arrumar a casa, tem que fazer outras coisas, põe a televisão, põe num celular. E aí eles começam a entender que eles precisam ter um tempo de tirar e ficar com essa criança. Uhum. E isso começa a mudar, porque a criança ela quer atenção. Ela não entende ainda que o pai e a mãe estão fazendo o melhor, trabalhando lá fora para dar melhor qualidade, melhor escola, melhor roupa, melhor tudo, né? A Uhum. criança só quer atenção. Uhum. Então, eu acho que isso tem mudado muito hoje, assim. Tem bastante gente já que tá entendendo como isso funciona. Ô, Tati, e eu costumo dizer, o dentista, ele precisa de outro dentista, né? O Uhum. psicólogo, às vezes, ele tem outro psicólogo. Sim, Você tem algum mentor seu que, de repente, nos seus momentos de desafios, de frustrações sua, você também tem alguém que você com certeza. Você faz assim? Não tem como a gente ajudar o próximo sem estar, eu falo, curado internamente, tá? Uhum. Então, além de mentores e pessoas que sempre me orientam, tá? Eu tenho amigos de profissão que, às vezes, quando a gente tá com algum outro desafio, alguma outra coisa, a gente tem total liberdade. Tanto eu com eles e eles comigo, e de poder estar fazendo algum exercício, trazendo alguma luz, alguma coisa, uma claridade em relação àquilo, E tá? sempre, né? Porque às vezes a pessoa Sempre. acha que É vai uma fazer o constância. processo e Não. pronto, minha virada vai ser. Não vou mais ter problema. Não, é uma constância, né? Igual eu falei, você não vai se alimentar bem um dia só. Você não vai na academia um dia só, né? Então, por que você quer cuidar dos seus objetivos, da sua meta e de você um único dia, né? Uhum. Então, isso também. A pessoa Não também tem tem que ter essa prazo. consciência, Isso, né? sempre. É uma constância. Ô, Tati, você ia falar alguma coisa? Lembrei agora, no último podcast que nós tivemos, né? Falamos um pouquinho da falta, né? Da ausência de uma. Inclusive foi com o seu amigo Anderson, né? De ter nas universidades, por exemplo, uma gestão ali empresarial, de finanças. Mas tratando-se do que você trabalha hoje, eu iria até antes da faculdade. Ali na escolaridade, você falar de gestão de pessoas, de Uhum. lidar com pessoas, né? Uhum. De carreira, de frustrações. Porque a molecada de hoje,
Eu não sei, às vezes a gente até tem receio, assim, do que vai virar essa geração, né? Porque é diferente da nossa, que a gente teve uma criação um pouco diferente, né? Igual você estava comentando, os pais blindam muito hoje esses filhos, né? Com medo do que pode acontecer, Com medo mesmo, né? É, de Então tudo. eu acho que, assim, é difícil, né? é. É um desafio. Eu falo assim que tem algumas escolas que eu já até dei Olha que treinamento, legal. né? Me chamaram para poder estar falando com adolescentes e tudo. Já participei de alguns projetos sociais com jovens e adolescentes, mas eu acho que isso teria que ter assim, inserido em todas as Sim, algo escolas, né? Eu obrigatório, né? falo assim que tem duas coisas que eu acredito que teria que ser matéria. Autoconhecimento, né, da pessoa olhar para você, para até ajudar nessa questão dessas frustrações. E eu falo que educação financeira, né? Uhum. Para desde Educação. criança eles já entenderem como que funciona o dinheiro, né? Uhum. E não entender, não se tornar um pagador de contas. E essa molecada cada vez mais está usando Uhum. antidepressivo precocemente. Você vê os estudos, Ansiedade, né, né? de utilização de antidepressivo, e é uma medicação totalmente assim que você fica dependente dela, né? Isso. Antes E ela era vai parar de fazer efeito em algum momento, né? com Tem que ficar certeza, vai trocando. Aí tem que entender a trocando, causa, né? e só Exato. trabalha com a medicação, mas não trabalha com o Mas autoconhecimento, é igual como na você nossa disse. área, uma especialista em disfunção, né? Uhum. Bruxismo, essas coisas. O que tem de paciente bruxista hoje, que a gente chama, né? Que range ou aperta os dentes, é absurdo. E Só quantos não que, sabem? De quantos não não, sabe. e aí você vai investigar, é emocional. Aham. 90% dos casos é fundo emocional. E aí você vai ver 90 também, não, 90 não, mas vamos por uns 80%. É É. ansiedade. Uhum. Ansiedade. E aí também a gente faz muito esse trabalho, de às vezes ter que mandar pra É uma multidisciplinar, psicóloga, né? pra alguém Aham. assim. Precisa, atividade As física, né? parcerias. Tem Aham. toda a questão, né, multidisciplinar por volta disso aí. É isso. Mas aí eu falo assim, mas essas pessoas acabam tendo conhecimento por vocês. Sim, É. Elas não têm noção que isso pode estar acontecendo por qualquer outro motivo, com né? certeza. Tati, tá acabando o nosso tempo, mas eu Ai, gostaria coisa de, boa. papo bom dura pouco, né? Gostaria de fazer uma pergunta que a gente sempre faz para os nossos convidados, você fique à vontade, não é porque tá acabando o tempo que você não pode se estender. Uhum. O que você imagina daqui 10 anos, né? Da Tati Lopes, né? Com seus projetos. Você tem alguma meta específica para a gente entrar lá no YouTube em 2034, ver essa entrevista e saber se realmente aquilo ali se concretizou ou não? Eu acredito que daqui 10 anos eu quero já estar com cursos online rodando. E com certeza tá indo em mais lugares presenciais dentro do Brasil, não só aqui dentro do estado de São Paulo. Eu atendo dentro do Brasil inteiro de forma online, Até tá? lá você vai ter ido em Piracicaba? Isso. Ah, 10 Vou em anos? Acho que sim. Piracicaba, vou em Então tá bom. Piracicaba, Quantas vezes? né? Uma vez ao ano? É porque é a comemoração do aniversário de Uma vez ao casamento, ano, entendeu? Uma combinado. vez por ano vocês vão comemorar, Agora a nós gente tem vamos. prova física Tá registrado. registrada. Então, tá atendendo presencial em mais lugares, não só aqui dentro do estado de São Paulo. Eu já atendo online aqui, atendo online nos Estados Unidos, mas eu gostaria muito de estar atendendo aqui de forma presencial, com treinamentos, palestras, né? Porque eu falo assim, o conhecimento, quanto mais você ajuda a pessoa ela a se conhecer, eu falo que daí são mais pessoas, são mais braços que eu vou estar arrumando em cada lugar para eles poderem estar contagiando mais pessoas, né? E para a gente ter um mundo melhor, a gente precisa realmente transformar essas pessoas em pessoas melhores a cada dia, né? Legal. Então, eu acredito que isso é uma coisa que eu me vejo aí. E tomara que já seja inserido autoconhecimento e a educação financeira dentro das escolas aí, Muito Acho bom. que né? até lá sim. Muito bom. E o que você vai hoje dar de presente para esse público que está assistindo o podcast, né? Todo mundo que vem aqui, a gente pede mesmo, né? Depois você vai deixar um QR Code, uma descrição no link. Aham. Quem quiser entrar em contato, às vezes, vamos ver, o que você tem para oferecer para a pessoa que está precisando de um guia aí, né? De um Aham. Waze para É seguir isso. seu direcionamento. Ó, a gente vai fazer o seguinte, para quem estiver vindo aqui por esse podcast,
Pelo Mai e pela Jaque, tá? Vai mandar uma mensagem lá no meu Instagram, inbox, ó, assisti o podcast lá de vocês e gostei muito, tô precisando dessa ajuda aí. Eu vou dar, dentro de um processo de uma mentoria individual de 10 sessões, tá bom? Eu dou R$1.000 de desconto. Olha! Uau! Ô, coisa boa. E como que tá Então, seu Instagram é pro isso aí. pessoal? Nossa, @coach Tatiane Lopes, Tatiana, Muito esse bom. povo hoje tá, Tá É isso. ganhando. tá? bonzinho, Então hein? é isso. Então aí quem tem que colocar que veio por eles aqui, tá bom? Que assistiu lá no YouTube, lá no canal deles. Tem prazo lá, ou tá? não? Tem prazo? Não, até o final do ano Até o tá final do valendo. ano de Até o final de 2024. 2024 agora tá Eu valendo. vou lá pôr. Muito bom. Eu também vou Combinado? fazer outro. Seu Instagram, amor? Meu Instagram é Gestão Magna, então para você empresário que quer crescer seu faturamento, ter mais liberdade, né, fazer seu negócio trabalhar para você, entra lá no perfil que eu dou bastante dicas sobre isso. E o seu, Vida? Meu Dr. Matheus Caldeirão. Muita cirurgia, implantes, prótese, protocolo, para quem gosta aí dessa parte, dentista, principalmente implantodontista, ou você que é recém-formado, também quem gosta dessa parte cirúrgica de implantes, me segue lá que todo dia tem conteúdo bacana para vocês. Tá joia, Tati? Mais uma vez, Obrigada, obrigado, Tati, tá, foi pela muito legal. presença. Foi um bate-papo muito gostoso e com certeza o primeiro de muitos. Eu amei estar aqui com vocês. Que bom que vocês estão aqui na nossa cidade. E vai ser sempre um prazer. E hoje nós vamos pra balada. Balada. Balada da Netflix. Pessoal, gente, valeu, obrigada. mais um Luz, Câmera e Gestão para vocês. Tchau, tchau. Tchau,